O senhor Paulo Roberto Costa está aqui na condição de alguém que fez uma delação premiada, portanto, sob risco de colocar em risco a sua delação e as benesses que ele hoje usufrui. Quando o senhor esteve aqui lá na CPMI, eu fiz uma frase dizendo que todas as pessoas que haviam estado e se valido em CPIs de se manter calado eram bandidos. E depois que o senhor faz a sua delação premiada, isso fica claro, que nós estávamos e estamos diante de um bandido, que o senhor não reconhece. O senhor é. Eu quero voltar um pouquinho no tempo. O senhor Sérgio Gabrielli aprova o plano estratégico de investimento da Petrobras em 2008 para 2009, sem a RENEST, sem a refinaria de Abreu e Lima e sem as outras refinarias. Haviam estudos técnicos da Petrobras, da área técnica da Petrobras, que não viam aquele investimento como investimento importante. O presidente Lula chama algo que não é usual. O senhor foi 8 anos diretor de abastecimento da Petrobras. Depois eu queria que o senhor me dissesse quantas vezes a diretoria executiva e o Conselho de Administração da Petrobras se reuniram no Palácio Planalto com o presidente da República. Eu vou lhe dar a data. 23 de janeiro de 2009. O presidente Lula reúne sobre o argumento externo de fazer uma avaliação do pré-sal, e o senhor aparece na reunião com um jornal antigo que fazia comentários de que Pernambuco sonhava em ter uma refinaria. E segundo pessoas que me relataram, o senhor disse: presidente, seria a hora de fazer justiça com o povo pernambucano. E Lula manda fazer a RENEST, o investimento no Paraná e as duas Premium. Tanto isso é verdade que o valor econômico, alguns meses depois, Lula diz com todas as letras dessa matéria: a Petrobras não queria fazer, eu mandei fazer. Quando a gente está ganhando em 1-0, se recua, pode perder o jogo. Tinha que fazer uma refinaria a mais, uma siderúrgica a mais, tinha que fazer. Aí, senhor Paulo Roberto Costa, será que com tudo que a gente sabe hoje das ações do presidente Lula, que foi diretamente beneficiário do esquema que começa no Mensalão, aliás, a sua nomeação em maio de 2004 teve um padrinho aparente chamado José Janene, mas teve o capo de Tuticap, que aceitou a sua indicação, que era José Dirceu. Ele coloca o senhor lá e coloca o senhor Renato Duque, coloca Sérgio Gabrielli, que são as pessoas que estruturam, junto com Cerveró, Zelado e o passado do tempo, esta quadrilha que roubou profundamente a Petrobras e que permitiu, não é que financiasse partidos políticos, é uma parte do processo. O importante era obter os recursos financeiros que permitiram um processo de poder no Brasil e fora do Brasil. Não é à toa que havia as operações com a PDVSA, não é à toa que uma das grandes empresas beneficiadas com a RENEST, talvez quem mais contrato tenha em valor financeiro com a RENEST, que é a Odebrecht, é a mesma que vai fazer a obra do metrô de Caracas, que está com sigilo aplicado até 2027. Faz o Porto de Mariel com a mesma restrição aplicada pelo hoje governador de Minas Gerais. Da mesma maneira, faz as obras de Angola. Aí a gente vê aqui Lula brincando com Chaves: se eu eleger Dilma, vou ser presidente da Petrobras. Ele já sabia que era bom. Após briga, Odebrecht volta ao Equador com dinheiro. E aí
diretor da Odebrecht pagou o voo sigiloso de Lula para Cuba em 2013. Eu posso lhe fazer uma pergunta agora. Na sua opinião, o presidente Lula era um traficante de influência enquanto presidente e depois de ser presidente? Lula era um traficante de influência? O senhor vem aqui com uma conversa de que... Sim ou não, né? O senhor vem com uma conversa aqui que se arrepende e que o problema é nos políticos. Olha, ninguém aqui manda fazer obra na Petrobras. Quem manda está do outro lado da rua, no Palácio Planalto, o senhor sabe disso. A pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: o senhor lembra da Avenida Velosa? Ela tinha um problema lá na área de comunicação, era sua assistente. Aí ela sentou na sua frente e disse: olha, eu estou com um problema, está havendo problemas de superfaturamento, o senhor mandou falar com o gerente responsável. Eu já fiz isso. Não tem como eu chegar para ele agora e falar: olha, daqui para frente faz diferente. Aí, nessa hora, o senhor ficou muito irritado, segundo o depoimento dela ao programa Fantástico, e disse o seguinte: ela diz, a gente estava sentado na mesa dele, ele apontou para o retrato do presidente Lula, apontou para a direção da sala do Gabriel e perguntou: você quer derrubar todo mundo? Aí eu fiquei assustado e disse: olha, eu tenho 2 filhas, quero colocar a cabeça na cama e dormir. A gente escolhe ser honesto ou escolhe roubar. O senhor escolheu roubar. Há outro questionamento, agora vamos ao sim ou não. Só a primeira pergunta é sim ou não aquela história do... Teve a reunião no Palácio do Planalto, o senhor esteve presente nessa reunião, aonde no plano de investimentos de 2009 da Petrobras não estava Abreu e Lima, nem as refinarias do Maranhão. O senhor esteve lá e o presidente mandou fazer, e daí surgiu as refinarias, é sim ou não? Parcial. O senhor estava lá na reunião, sim ou não? Eu estava, mas o que o senhor colocou aí não é correto. Tá, mas as refinarias surgiram a partir dessa data, sim ou não? Não. Ah, não? Não, porque a refinaria do Nordeste, ela começou a ser estruturada em 2005 e a terraplanagem dela começou em 2007. Não, sim, senhor. Então mas não podia ser o presidente mas Lula ela não estava no refinaria. plano de investimento nem em 2007, nem em 2008, porque eu vi. Ela estava no plano de... Ela não estava no de 2009 e foi obrigado a fazer. Ele se vangloria disso. A refinaria sim do ou não? Nordeste começou a terraplanagem em 2007. Sim, mas o grosso da Bijuja veio quanto em 2009? Os investimentos maiores vinham depois da terraplanagem? 2009. Claro. Sim. Sim, obrigado. A outra pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte. O senhor diz aqui que o senhor começa a operar em 2004, 2005 e o seu operador é o Alberto Youssef. E tanto o senhor como o Alberto Youssef reconhece que na diretoria de serviços é Renato Duque. Mas quem opera para Renato Duque, segundo o Alberto Youssef, segundo o senhor também, era João Vacari. Alberto Youssef diz que João Vacari, mesmo antes de assumir como tesoureiro do PT, atuava perante a diretoria de serviços. O senhor lembra de que ano o senhor começou a entender que a operação era feita pelo Youssef a partir de 2005, 2006, e Vacari é desta data, sim ou não? Sim. Obrigado. Só para lembrar, presidente, que a gente está desmontando a versão do tesoureiro do PT. A outra pergunta para o senhor é o seguinte: em 2010, o senhor andou junto com o senhor Sérgio Gabrielli na QI7, no Lago Sul, na casa da campanha da presidente Dilma. E o senhor reconhece, está aqui no seu, eu li todas as suas delações, o senhor reconhece que o Alberto Youssef lhe pede autorização para liberar 2 milhões de reais da cota do PP para a campanha de Dilma a pedido de Youssef. Essa história é sim ou não? Eu nunca estive nessa casa que o senhor mencionou aí, eu não estive. A resposta, então, de eu participar de uma reunião nessa Se casa... Se eventualmente tiver uma testemunha, o senhor coloca em risco a sua... A minha resposta é não, com toda a convicção. Ok. Agora, houve um pedido de 2 milhões para a campanha da presidente Dilma? Sim. E o senhor autorizou que fosse tirado da cota do PP? Sim. Porque Alberto Youssef não faria sem o senhor autorizar? Sim.
A outra pergunta que eu quero final é o seguinte, o senhor conhece o senhor Raul? O senhor conhece o senhor Raul Schmidt Felipe Júnior? Não me lembro. Presidente, só questão de ordem pela ordem. Houve uma afirmação do senhor Paulo Roberto Costa em que, no momento, o microfone estava desligado. Então, para registro, é importante que seja repetida, por gentileza. Eu posso fazer a pergunta de novo. O que eu perguntei objetivamente, deputado Bruno, é se o Youssef levou ao conhecimento dele um pedido de Antônio Palocci, que já não era mais ministro, mas atuava na captação da campanha da presidente Dilma, de apoio de 2 milhões da cota que era do PP. O senhor Paulo Roberto Costa respondeu sim. E eu voltei a enfatizar de que Alberto Youssef não tomaria nenhuma atitude sem ter o ok de Paulo Roberto Costa. E a resposta também é sim. É isso. Senhor presidente, eu quero... Eu vou concluir. Eu só quero voltar... Não tem consultoria nenhuma. Esse dia foi para a campanha da presidente Dilma. Eu só quero dizer, senhor presidente, que eu voltarei na inscrição para questionar novamente, mas eu pedi para a minha assessoria do Democratas preparar um requerimento para convocar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Chega de tráfico de influência no cargo de presidente da República ou fora dele. Enquanto era presidente, havia uma proteção. Hoje é um cidadão comum que tem que vir aqui e explicar, como o senhor Paulo Roberto Costa está fazendo e outros, que vantagens ele obteve pessoalmente, direto ou indiretamente, pelo fato de ter sido ex-presidente da República e ter autorizado a quadrilha que ocupou a Petrobras e que, por perda de credibilidade, oriunda da má gestão e da corrupção, fundamentalmente, destruíram o valor da Petrobras em pouco mais de 4, 5 anos. A empresa vale hoje 1/4 do que valia há 5 anos. Por essa razão, eu quero comunicar que vou preparar o requerimento e vou apresentar. Está na hora do Brasil ouvir. Será uma ótima oportunidade para o ex-presidente, hoje cidadão comum, explicar as suas relações com o BNDES dentro e fora do Brasil e com o Clube do Bilhão das empreiteiras. É muito importante que ele aqui venha para esclarecer ao Brasil. Se tem nada para esconder, vai ter uma ótima oportunidade para justificar seus atos.